Cláudio, a gente está ao vivo nos dois, tá bom? Pode começar. Ok, bom dia a todos. Com grande alegria que retorna aqui esse plenário da nossa conferência aqui do 12º Fórum do Instituto Ascende Brasil, tratando de questões de meio ambiente e socioambientais. Esse ano, normalmente é uma conferência de uma manhã ou uma tarde, dessa vez estamos fazendo nesse formato, e o tema é Preservação e Desenvolvimento da Amazônia. Nós, nas duas sessões anteriores, vimos a visão dos empreendedores sobre essa questão, ontem do terceiro setor, e hoje a visão de Estado, que nós teremos aqui representados o Estado brasileiro pelo Congresso, pela presença do deputado Rodrigo Agostinho, que é presidente da Comissão de Minas e Energia, e o Poder Executivo, representado por aquele que tem a missão de olhar o futuro e planejar o futuro do desenvolvimento da energia no Brasil, que é o Tiago Barral, presidente da EPE. Rodrigo, deputado Rodrigo Agostinho, Tiago Barral, nosso muito obrigado. O Instituto Ascende Brasil, para os que ainda não nos conheceram de perto, é um centro de estudos especializado no setor elétrico. O que fazemos é prestar serviços desenvolvendo estudos especiais, projetos de pesquisa e desenvolvimento, cursos, treinamento, etc. E também atuamos como um observatório do setor, na medida que olhamos as principais dimensões, uma delas a questão do meio ambiente, e sobre essas dimensões desenvolvemos estudos aprofundados e publicamos com o intuito de trazer mais transparência e sustentabilidade na discussão e na promoção desses temas. Para tornar isso possível, especialmente nesse formato de novidade, o Instituto Ascende Brasil está tendo o privilégio de contar com o apoio da Megawatt, essa experiente jovem empresa que está comemorando um ano. Quem está aqui nessa parceria, viabilizando esse encontro, e da Megawatt do Instituto Ascende Brasil, tem aqui o Dr. Alexandre Ullig, que é nosso companheiro de de quase 2 décadas, e da Megawatt tem aqui o Rodrigo Polito e a Camila Maia, jornalistas bastante conhecidos, porque estavam no Valor antes de estar aqui na Megawatt. Temos também todo o suporte da Paola e especialmente da Larissa Arayun, que é a presidente da Megawatt, a quem eu peço, Larissa, passa a palavra para que você também se junte a mim nos boas-vindas para os que estão nos assistindo. Larissa, por favor. Cláudio, obrigada. A gente está hoje, depois de 2 dias, né? Foi uma semana intensa para toda a equipe aqui que produziu esse fórum, e ao mesmo tempo foi uma jornada, um aprendizado coletivo. Isso foi muito gratificante. A gente agradece essa parceria com vocês também. Somos jovens e estamos sempre atentos a aprender, e não melhor que com vocês, que têm essa credibilidade tão importante no setor de energia. E a gente pode deixar como mensagem também essa importância, o tema Amazônia e energia é pouco divulgado, pouco falado, então a gente reconhece aqui a importância de trazer essa pauta e tudo o que a gente pôde perceber como o estudo e o diálogo é necessário para seguir esses avanços. Então, Camila, vamos passar para os recados, e a gente agradece esses 3 dias, falta ainda completar eles, né? Tem bastante conteúdo pela frente, mas Camila, quais são os nossos recados que a gente mais quer que as pessoas participem com a gente? Oi, gente, tudo bem com todos? Bom dia a todos. Obrigada aí aos nossos convidados, ao Rodrigo Agostinho e ao Tiago Barral, pessoal da Ascende Brasil, Cláudio Alexandre e meus colegas Rodrigo e Larissa. Só avisar agora a todos que depois da apresentação do Alexandre, a gente vai iniciar o debate, o Cláudio vai iniciar com algumas perguntas, mas em seguida a gente vai abrir para o público. Então eu já peço a todos que comecem a enviar suas perguntas. Se você estiver assistindo pelo Zoom, é só clicar ali naquele botãozinho de Q&A, pode colocar suas perguntas ali. Não espere começar o debate para começar a mandar as perguntas, porque senão não vai dar tempo da gente fazê-las. Então já mandem agora para a gente ir listando aqui. E se você estiver assistindo pelo YouTube, é só você colocar na seção de comentários mesmo, que o pessoal da nossa equipe vai passar para a gente. Camila, e lembrando que quem se inscreve também tem direito à apresentação no final, né? Exatamente. Se você estiver assistindo pelo Zoom, a gente vai encaminhar a apresentação no fim, e também você vai ter direito a um certificado que vai ser enviado
hoje ou amanhã, não sei, mas vai ser enviado um certificado após a Até conclusão. o final da semana. Isso. Até o final da semana, exatamente. E eu só queria fazer aqui só um final. Bom dia, Thiago Barral. Bom dia, Rodrigo Agostinho. Obrigada pela presença de vocês. Eu acabei já entrando no meu discurso aqui e não agradeço a presença. Vamos lá, bom dia. Legal, então passo a palavra agora para o Dr. Alexandre Ullig, que vai fazer essa apresentação. Até foi bom a Camila ter falado sobre as perguntas, porque a apresentação do Alexandre seguramente já vai suscitar dúvidas, enfim, então as perguntas já podem surgir a partir dali. Ok, Alexandre. Então, vamos lá. Bom dia. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Sim. Agora você está no mudo, Alexandre. Ótimo. Agora te ouvimos também, vemos e ouvimos. É muito botão, né? Ainda bem que eu outro dia brinquei, ainda bem que eu não sou piloto de avião, né? Então, tem 2 botões, nós nos perdemos, vamos lá. Então, estamos caminhando para o nosso terceiro dia do 12º Fórum Instituto Ascende Brasil, em parceria, dessa vez, com a Megawatt, para tratarmos de um tema bastante importante, que é a preservação e o desenvolvimento da Amazônia. O setor elétrico tem uma série de empreendimentos previstos no ambiente, no bioma amazônico, e é importante ter essa discussão sobre como desenvolver e preservar a Amazônia. Nós, nesse terceiro dia, teremos a visão do poder público, com a presença do deputado Rodrigo Agostinho, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, e do presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Thiago Barral, aos quais nós agradecemos o tempo e a atenção que tiveram conosco durante esse tempo todo. Nós teremos 1 hora, pelo menos, de uma conversa bastante produtiva, com certeza. Bom, o objetivo desse evento é nós discutirmos os desafios para conciliar o desenvolvimento e preservação da Amazônia, refletir sobre o papel do poder público na preservação e desenvolvimento desse bioma, e também aproveitar a presença do deputado Rodrigo Agostinho e falar um pouco sobre as medidas que estão em tramitação no Congresso Nacional que contribuam para essa preservação e o desenvolvimento desse ambiente. Uma rápida introdução sobre quando nós falamos de Amazônia, o que está na nossa cabeça, o que nós pensamos sobre o ambiente amazônico. Então, nós estamos falando de uma região que possui mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Nessa região, nós temos 80% do volume de água do Brasil. Nós temos o maior rio do mundo, com quase 7 mil quilômetros percorridos entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Atlântico. Esse bioma ele corresponde, no caso do Brasil, a 50% do território, e nós temos uma biodiversidade gigantesca, ainda pouco estudada, com mais de 40 mil espécies de vegetais e 400 espécies de mamíferos, que dá uma boa ideia da dimensão e da importância desse bioma para o país. Em virtude dessa importância, nós temos no Brasil praticamente 50% desse território protegido, ou no formato de terras indígenas ou de unidades de conservação. Nessa região vivem 12% da população brasileira. Nós estamos falando aproximadamente de 25 milhões de brasileiros que vivem nessa região e que geram 8% do produto interno bruto. Se nós compararmos o rendimento, a renda que essas pessoas possuem, no indicador do PIB per capita, nós temos que essa população tem 30% a menos dessa renda, se comparado com a média brasileira. Nessa região também estão boa parte das pessoas no Brasil que não possuem acesso à eletricidade. Se nós olharmos em termos relativos, esse número é muito pequeno no Brasil, mas em termos absolutos nós estamos falando de praticamente 1 milhão de pessoas que não possuem acesso à energia elétrica, o que ainda é um número bastante significativo. Se nós olharmos para esse ambiente e analisarmos as pressões que eles sofrem,
nós observamos uma pressão do que nós chamamos do arco do desmatamento, que é uma pressão vinda da região centro-oeste e nordeste, que se materializa, num primeiro momento, com a extração da madeira, que possui um valor econômico mais alto. Após essa extração, essa floresta ela é derrubada para a implantação de pastagens e criação de gado. Muitas delas, na sequência, elas passam por um outro uso, que é da agricultura, e em alguns pontos ao longo dessa região nós temos alguns projetos de mineração, projetos de infraestrutura, estradas, linhas de transmissão, gasodutos, usinas hidrelétricas, além do crescimento de núcleos urbanos dos municípios que existem ao longo de todo esse território. Se nós observarmos a expressão de boa parte desse desenvolvimento materializado no desmatamento que ocorre na região da Amazônia Legal, nós chegamos em alguns momentos, em alguns anos no país, a quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento, e depois de um esforço muito grande do governo federal, no período entre 2009 e 2012, nós conseguimos reduzir, o país conseguiu reduzir esses índices de desmatamento para algo em torno de 5 mil quilômetros quadrados. E, novamente, agora mais recentemente, nós temos observado uma retomada desses índices de desmatamento e estamos falando algo em torno de 10 mil quilômetros quadrados de área desmatada na Amazônia em 2019. Só para dar uma ideia da dimensão, isso corresponde a aproximadamente 7 vezes a área do município de São Paulo, para dar um contexto do que significam 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Bom, é importante reforçar que esse desmatamento ele pode ocorrer como consequência direta ou indireta de atividades legais e ilegais. Normalmente, uma parte dessa formação de pastagem corresponde a atividades ilegais, não são atividades que foram legalizadas, que foram autorizadas pelo Poder Executivo. Em contraposição, às atividades legais, nós temos toda a infraestrutura que passa por um processo bastante rigoroso de licenciamento ambiental, são autorizados e são acompanhados, a sua implantação é acompanhada pelo Poder Executivo. Bom, atualmente nós estamos falando de um conjunto de empreendimentos que existem na Amazônia, que foram implantados ao longo dos últimos 10 anos, uma série de usinas hidrelétricas de grande porte, como Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, Telespires e São Manuel. Junto com essa infraestrutura de geração de energia elétrica, nós também tivemos linhas de transmissão, as linhas de transmissão necessárias para o escoamento, para levar essa energia para os grandes centros consumidores, mas também temos alguns desafios que são decorrentes do processo de licenciamento, como, por exemplo, a interligação da última capital de um estado ao Sistema Interligado Nacional, que é Boa Vista. Então, nós carecemos ainda de uma linha de transmissão que liga Manaus a Boa Vista. Bom, olhando para o futuro, olhando para o que nós temos planejado, e nós, a partir desse momento, utilizamos o material elaborado pela EPE, o Plano Decenal de Energia, nós olhamos que, para o horizonte de 10 anos, nós temos uma previsão da implantação nessa região de 3 usinas hidrelétricas, as que aparecem aqui nessa imagem, Bem-Querer, Tabajara e Castanheira, totalizando cerca de 1.200 megawatts de potência, de um potencial que chega a 60 mil megawatts de potência instalada nessa região. Então, esse é um dos desafios, essa é a previsão para a implantação dos empreendimentos de geração, de parte dos empreendimentos de geração. Associado a esses empreendimentos de geração, nós temos as linhas de transmissão necessárias para, como eu disse, para o escoamento dessa energia ou para levar energia para centros de carga na região norte.
como, por exemplo, a capital Boa Vista, de Roraima, ou o extremo oeste do estado do Acre, que é o município de Cruzeiro do Sul. Bom, junto com essa quantidade de empreendimentos que estão previstos no Plano Decenal de Energia, nós temos uma série de instrumentos que trabalham a gestão territorial e o controle ambiental que precisam ser observados ao longo do planejamento e da implantação desses projetos, como, por exemplo, os estudos de impacto ambiental, os relatórios ambientais previstos para as linhas de transmissão, o zonamento ecológico econômico, e associado a esses instrumentos, nós temos diferentes partes interessadas envolvidas no desenvolvimento desses projetos, como, por exemplo, o Poder Executivo, o Ministério Público, representantes do terceiro setor, da sociedade civil, que, juntamente com os instrumentos previstos para a implantação desse projeto, tem todo um interesse e uma forma para viabilizá-los, e é importante que os empreendedores estejam preparados para enfrentar esses desafios. Tendo em vista esses desafios, os projetos que precisam ser implantados, nós propusemos um conjunto de ações que nós dividimos em diferentes naturezas que podem contribuir para a preservação do ambiente amazônico associado ao desenvolvimento dos projetos. Então, são ações de natureza legal, de planejamento territorial, de natureza fundiária e de natureza econômico-financeira, e eu passo, então, a dar rápidos exemplos para nós concluirmos essa primeira parte. Então, ações de natureza legal, é essencial que o governo federal coíba as atividades ilegais, né, buscando o menor desmatamento ilegal possível, que algumas leis sejam discutidas e aprovadas, como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e a regulamentação de atividades econômicas em terras indígenas. É importante que ocorra essa discussão para que o país possa avançar. Associado aos instrumentos de natureza legal, nós também temos as ações de planejamento territorial, como, por exemplo, a elaboração do zonamento ecológico econômico, onde todos os projetos dos setores produtivos eles seriam incluídos e seriam definidas áreas necessárias para preservação e para desenvolvimento. De natureza fundiária, nós temos um grande desafio, que é a regularização de áreas existentes na Amazônia. Ontem nós tivemos várias informações que o André Guimarães, do IPAN, nos trouxe a respeito desse desafio da regularização fundiária na Amazônia. Então, é importante que as unidades de conservação sejam adquiridas, né, tenham as suas áreas adquiridas, regularizadas e seus planos de manejo elaborados, assim como o processo de demarcação de terras indígenas que estava previsto na Constituição de 1988 para ocorrer em 5 anos, nós temos mais de 30 anos e temos uma série de desafios relacionados aos povos indígenas, e concluindo o fortalecimento de ações de natureza econômico-financeira, como, por exemplo, a definição dos critérios para pagamento por serviços ambientais, ou seja, a partir do momento que recursos naturais passam a ter um valor reconhecido e recebam por isso, existe todo o interesse em que esse recurso natural seja preservado. Além disso, junto com a chegada de empreendimentos, de atividades econômicas, a definição dos critérios que a sociedade que vive na região terá acesso por mecanismos de repartição de benefício. Com isso, eu concluo essa apresentação, passo a palavra para o Cláudio e nós, então, teremos a continuidade da nossa conversa. Muito obrigado. Unmute. Vamos lá. Muito obrigado, doutor Alexandre. Enfim, nessa breve apresentação vimos que assunto não falta. Então, vamos direto ao ponto e vou fazer perguntas, as primeiras perguntas ao deputado Rodrigo Agostinho e
nosso Thiago Barral. Deputado, certamente viu na apresentação do Alexandre, quando a gente fez, digamos, a provocação de sugestões de ações de diferente natureza com as quais a gente poderia avançar, um dos tópicos foram ações de âmbito legislativo, onde o senhor é mais do que catedrático em tratar desse assunto. Né? Para os que não sabem, a Comissão de Minas e Energia, enfim, na Câmara dos Deputados existem diversas comissões, digamos, especializadas. A de Minas e Energia, ela é o vórtice por onde passam todos os grandes temas socioambientais, e já há algum tempo o deputado Rodrigo Agostinho, já posso dizer bastante experiente, tem sido presidente dessa comissão. Então, deputado, a pergunta é direta. Enfim, um dos tópicos levantados pelo Alexandre foi a lei de licenciamento ambiental, que é uma lei que a gente sabe tem sido objeto de discussões bastante vastas e de há muito tempo, e que agora estaria, ouso dizer, que quase chegando na marca do pênalti para que seja de fato votada e aprovada. O senhor pode nos falar alguma coisa sobre isso? Qual a sua expectativa, a perspectiva em relação a esse projeto de lei? Bem, antes de mais nada, bom dia a todos vocês. Vou tentar ser o mais breve possível. Tem setores da indústria, tem setores da agricultura que entenderam que a sustentabilidade tem que entrar nos processos, mas tem setores ainda extremamente atrasados e que ficam pensando com o olhar do passado, enfim. E são justamente esses setores que estão atrapalhando a votação do projeto de licenciamento ambiental. É possível a gente ter uma lei que concilie o princípio da precaução com o princípio da eficiência. É possível melhorar muito os processos de licenciamento ambiental no Brasil, mas é importante dizer, não vai ser a lei de licenciamento ambiental que vai resolver os problemas do setor. Se a gente não tiver a informatização de todas as bases de dados, né, a integração dos sistemas de licenciamento, a readequação dos serviços de licenciamento, né? Faltam servidores para analisar os estudos, faltam equipe técnica. A qualidade dos estudos ambientais no Brasil são muito ruins. Tem empresas do setor elétrico que contratam empresas de consultoria que entregam um monte de papel, e a hora que você vai ver com uma qualidade técnica, infelizmente, ainda muito ruim. Então, a gente precisa melhorar a qualidade técnica desses estudos. Se é para fazer os estudos, que sejam feitos de forma adequada, apresentados de forma adequada. Então, a gente tem uma série de problemas que não necessariamente estão na lei, mas a lei pode ajudar. A gente estava avançando bastante no debate dela esse ano. Estavam sendo feitas reuniões quase semanais com a CNI e a CNA, mas alguns setores insistem na possibilidade de que alguns setores econômicos não sejam passíveis, não sejam críveis de licenciamento. E a retirada de algumas coisas que dificultam a aprovação do projeto, né? Então, vou dar alguns exemplos. Acho que é possível avançar na questão de prazos para emissão de licenças mais curtos e prazos mais longos para renovação de licenças. Acho que é possível avançar muito na unificação de etapas. Então, não faz sentido você dar uma licença para a instalação de uma linha de transmissão e ela já não e depois você precisar de uma licença de funcionamento, né? Então, dá para você juntar etapas e simplificar os processos. Dá para você também melhorar a análise utilizando algumas outras ferramentas, né? A gente tem um monte de ferramentas no Brasil, mas a maior parte dessas ferramentas não são usadas. Na verdade, a ferramenta passa a ser quase que exclusivamente a ferramenta do licenciamento. Então, acho que a gente tem esse desafio, né? Se a gente fizer... a proposta que eu fiz para o presidente da Câmara foi da gente levar para o plenário da Câmara o texto com as partes consensuais. Se a gente levar as partes consensuais, a gente consegue avançar. Se a gente continuar insistindo na possibilidade de, por exemplo, tirar da avaliação de licenciamento ambiental análise de risco, e tem atividades que o problema não é o impacto, é o risco. Acho que dificilmente a gente vai conseguir avançar depois do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana. Então, assim, o grande desafio é poder ter um texto
consensual. São poucos os itens que não são consensuais, né? Então, vou dar um outro exemplo, né? Foi colocado aqui o dado de terras indígenas da Amazônia, 23%. São 173 etnias diferentes dentro da Amazônia. Ou seja, é complexo. Não é uma coisa fácil de resolver, não é uma coisa simples, né? Então, os povos estão lá. E aí, o que acontece? Você tem que fazer o procedimento de consulta a esses povos. O que a gente precisa é regulamentar como é que se dá esse processo de consulta. Agora, tem setores que querem que não haja o processo de consulta. Então, a hora que você quer criar uma solução mágica para um problema que é complexo, eu acho que dificilmente a gente vai avançar. Em relação à agenda de projetos que foi colocada, eu só queria fazer uma observação em relação ao 191 de 2020. O grande problema do 191 de 2020 não é regulamentar a atividade econômica em terra indígena. Isso a gente está de acordo também. Isso a gente tem acordo. O problema é que ele é vendido como um projeto para autorizar mineração em terra indígena, notadamente garimpo. Esse é o grande problema desse projeto. Esse projeto não será votado nem nessa legislatura, nem na próxima, se ele continuar com esse tipo de análise, né? Se for para regulamentar as atividades em terras indígenas, que são áreas da União, as terras indígenas não são dos índios, eles só têm usufruto dessas áreas, são todas terras federais. A gente não vê, o setor ambiental não vê problema nenhum de discutir o projeto. O problema é que o projeto foi colocado com uma redação simplesmente para liberar garimpo em terra indígena. Isso a gente não vai aceitar, isso dificilmente a gente vai avançar. Em relação a outras duas matérias, repartição de benefício, nós conseguimos aprovar esse ano o protocolo de Nagoya, na Câmara e no Senado, isso é importantíssimo. Do PSA, o ano passado, a gente aprovou o PSA na Câmara, ele foi para o Senado, infelizmente o Senado ainda não foi votado, principalmente por conta de uma série de questões relacionadas agora à pandemia. Mas eu acho extremamente desafiador, a gente precisa avançar nessas matérias, tem outras matérias importantes que a gente precisa avançar, né? Esse ano a gente conseguiu avançar no marco regulatório do gás, mas a gente precisa ter um marco regulatório também da energia solar e da energia eólica, né? E é um projeto que a gente está analisando com muita atenção hoje na Câmara, notadamente o texto do deputado Beto Pereira. Então, assim, para não estender mais em relação a essa resposta, eu acho que o licenciamento ambiental dá para votar sim, mas a gente vai ter que ainda avançar um pouco no consenso. Tem pontos muito pequenos. Vou dar um exemplo. O agronegócio inventou uma licença maluca, onde todo proprietário que tiver CAR tem licença. Acontece que o CAR é autodeclaratório. CAR não é licença, CAR é cadastro, né? Então, assim, e eu nem acho que a agricultura tem que ter licença. Eu acho que uma coisa é uma agroindústria, outra coisa é se o cara vai plantar algodão, soja, milho, isso é problema dele. Mas essas soluções mágicas que estão dificultando hoje a aprovação do texto, a previsão do presidente da Câmara é colocar entre novembro e dezembro esse texto no plenário da Câmara, e nós estamos fazendo um esforço muito grande porque não dá para aceitar cada estado com uma legislação mais absurda do que a outra. É importante que a gente tenha uma lei geral que uniformize, né, que garanta a segurança jurídica tanto para quem quer conservar o meio ambiente quanto para quem quer empreender. Então, acho que esse que é o desafio que a gente tem hoje. Bom, muito obrigado, deputado. Acho que todos vimos aqui que tema não falta para discussão. A sua resposta já suscitou uma série de outras questões que certamente a gente vai aprofundar ao longo do debate. Mas eu queria fazer uma pergunta, nós vamos voltar a esses temas, mas eu queria já fazer uma pergunta para o Tiago Barral, né? Você viu, Tiago, na apresentação do Alexandre, que dá, digamos, a moldura da quantidade de questões que estão sendo analisadas do ponto de vista do desenvolvimento e preservação da região, né, para que seja feita de uma forma correta, e uma das sugestões é o zoneamento econômico ecológico, né? E isso tangencia seguramente a área de atividade da EPE. Você tem uma posição sobre isso? Quer dizer, a sugestão provocativa do Alexandre era que se avançasse nisso, se fizesse o zoneamento econômico e ecológico da região, para que, enfim, quem viesse a planejar alguma coisa o fizesse dentro desse contexto, já avançando e queimando etapas, não driblando as etapas, mas queimando etapas por ter perseguido todas elas pelo caminho crítico. Você, a EPE, tem uma visão sobre esse zoneamento econômico e ecológico?
vai lutar pela sua implementação ou acha que não funciona? Bom dia a todos, todas. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade aqui de bater esse papo, conversar um pouquinho sobre esse tema, em nome da EPE. Bom, a EPE, o nosso papel institucional é fazer todos os estudos e prover todas as informações para apoiar a tomada de decisão. Então, nesse contexto, eu acho que a EPE tem um conjunto de experiências que indicam que, no momento de fazer planejamento de infraestrutura de energia, eu acho que a gente tem a possibilidade de avançar na redução, no aumento da previsibilidade de como os conflitos, como os desafios que aparecem ao longo desse processo de planejamento e implementação, esses conflitos possam ser antecipados e que a gente, de fato, possa incorporar isso desde o início do processo de planejamento. O zoneamento econômico ecológico, ele sendo um instrumento que traz traz um pouco mais de previsibilidade para que as obras de infraestrutura de energia possam se inserir num contexto regional. Nesse sentido, a gente acha que isso pode contribuir, sim. Eu acho que, na verdade, existem uma série de instrumentos. O Alexandre mostrou um conjunto de instrumentos, né? E mais do que olhar só isoladamente o instrumento A, B, C ou D, eu acho que também é importante a gente olhar o conjunto e como que esses instrumentos se interagem. E a base de tudo, eu acho que também dessa governança é uma abertura para o diálogo desde as etapas iniciais de planejamento. A EPE, por exemplo, e aí focando no que a gente tem feito olhando para a Amazônia, nós temos o planejamento da transmissão, em que desde as primeiras etapas de planejamento dessas linhas, a nossa equipe de meio ambiente analisa, busca antecipar, olhar todos os instrumentos e planos e programas estabelecidos, né, interagir com o IBAMA, com os órgãos ambientais, de forma que o projeto, a concepção ele já nasça com esse objetivo, né, de antecipar e reduzir o risco de conflitos adiante. No caso também das usinas hidrelétricas, né, que nós ainda temos alguns projetos em desenvolvimento, só para citar o caso da usina hidrelétrica Bem Querer, no Rio Branco, no estado de Roraima. O que eu posso dizer é que o nosso plano de comunicação com toda a comunidade, com os indígenas, ao longo de todo o estudo, eu estive lá pessoalmente, a gente prevendo, né, e implementando as várias etapas de diálogo 2 anos antes, 3 anos antes de chegar no licenciamento. E aí as pessoas, mas vocês estão aqui, vocês já tomaram a decisão? Não, gente. A decisão ela só vai ser tomada ao final do estudo. Nós estamos aqui para trazer a discussão desde o início do processo, engajá-los sem nenhuma, digamos assim, antecipação de conclusões a respeito do estudo, né? E eu acho que outro exemplo que eu queria dar é um exemplo muito recente que a EPE desenvolveu, um estudo concluído agora em 2020, em agosto de 2020, que foi o estudo ambiental da área sedimentar dos Solimões. É um estudo voltado para uma etapa anterior ao licenciamento ambiental de atividades de exploração e produção de petróleo e gás na região amazônica, particularmente lá na área sedimentar dos Solimões. Uma área super complexa, com várias terras indígenas, unidades de conservação, e esse estudo ele se insere numa governança liderada pelo Ministério de Meio Ambiente, com o Ministério de Minas e Energia, um comitê técnico de acompanhamento que envolve IBAMA, que envolve a própria ANP, Agência Nacional do Petróleo. É um processo complexo, é muito complexo, enfim, mas eu acredito que a gente tem que valorizar esses instrumentos e utilizá-los, né, no seu contexto e procurar empoderar esses instrumentos. O pior que pode acontecer, e em alguns momentos nós fomos acionados,
por atores que queriam paralisar o processo, que queriam interromper as consultas públicas e, muitas vezes, sem compreender exatamente a importância de um instrumento desse no sentido de dar voz para todos aqueles que podem ser impactados. Então, nesse contexto, Cláudio, eu acho que o zoneamento ele se insere num conjunto de instrumentos e de governanças que são fundamentais para a gente antecipar os conflitos, mitigar e procurar que a infraestrutura de energia possa se inserir num contexto, né, compatível com a realidade da Amazônia e, mais do que isso, também refletir as necessidades de desenvolvimento local, ouvir as pessoas. Afinal de contas, os projetos de energia e de infraestrutura, eles têm que olhar também a população local como beneficiários desses projetos, né? Então, esse processo de diálogo ele é fundamental e eu diria que todo esse conjunto de instrumentos tem o seu valor e tem que ser, obviamente, observado essa governança. Também não pode ter atropelos na hora de fazer valer esses instrumentos. Muito bom, Tiago. Obrigado. Enfim, mais munição para inúmeras perguntas, por isso mesmo eu vou passar para os profissionais. Camila e Rodrigo Polito, por favor, encaminhem as perguntas que vocês desejarem. Polito, você quer abrir? Sim, queria. Obrigado, Camila. Obrigado, pessoal. Muito bom receber vocês aqui mais uma vez também, nesse último dia do fórum. Bom, queria perguntar para o deputado, assim, um pouco do que a gente tem colocado aqui, né? A gente abriu nossa conversa e o Tiago também colocou dessa posição da EPE de começar a conversa antes do licenciamento. A gente conversou isso em todos esses dias do fórum, mas então, assim, de fato, o que pode avançar, já que a gente está discutindo esse novo marco, né, para o licenciamento, o que pode avançar no processo de um empreendimento antes ali naquele processo bem inicial, antes dele ser levado para o leilão, né, antes dele ser colocado na prática ali, porque, lembrando o exemplo do Alexandre, tem o Leão de Manaus e Boa Vista, que ele foi leiloado, já tinha uma expectativa de uma licença, e assim, quando foi para o leilão, o empreendedor já está com a previsibilidade de que aquele projeto vai ser desenvolvido, né? E o outro exemplo é o da Foz do Amazonas, que havia uma discussão prévia IBAMA, ANP, foi colocado o bloco, o empreendedor ganhou o leilão e não conseguiu a licença de perfuração. Eu não estou falando quem está certo e quem está errado, mas como é que você pode eliminar esses riscos para todo mundo ganhar, tanto a sociedade quanto o empreendedor, assim que o projeto for colocado à disposição? Rodrigo, com muita tranquilidade. Por isso que o licenciamento no Brasil tem uma fase inicial chamada licença prévia. Eu acho muito ruim o governo leiloar coisas sem que possa ser feita uma análise de viabilidade e que essa viabilidade não seja apenas econômica. Todos os estudos mostram que a Foz do Rio Amazonas, se tiver qualquer acidente com petróleo na Foz do Rio Amazonas, ninguém controla. Nós estamos falando do maior rio do mundo. É impossível alguém conseguir segurar um acidente de petróleo na Foz do Rio Amazonas. Então, assim, você não consegue ter, até agora, nenhum estudo mostrou viabilidade ambiental. Você tem viabilidade econômica, tem petróleo, mas nenhum estudo mostra viabilidade ambiental. Então, esse é o grande problema. E isso vale também para a exploração de petróleo em Abrolhos. Abrolhos é o ponto com a maior riqueza de vida no Atlântico, nessa região do Atlântico. Não tem nenhuma região do Atlântico que tenha a quantidade de espécies vivas como Abrolhos. Então, todos os anos, o IBAMA ia lá e tirava do leilão, toda vez que tinha leilão, o IBAMA ia lá e tirava o lote de Abrolhos. E o governo insistiu e está insistindo em leiloar. No leilão não apareceu nenhum interessado, mas o governo deixou lá naquela situação de oferta permanente. O problema é essa questão de viabilidade. As pessoas têm que entender que o licenciamento é uma análise para saber se tem viabilidade ou não. Só que no Brasil os empreendedores fazem o licenciamento com a certeza de que vão conseguir a licença, que é só questão de tempo. Eu acho que esse que é um grande equívoco. O que eu acho que dá para fazer antes? Acho que dá para fazer antes são estudos. Acho que a gente precisava estudar um pouco melhor cada empreendimento. O que acontece? A gente trabalha muito na questão da oportunidade. Então, surge um edital,
surge uma oportunidade, uma janela, entra um governo novo e vem com mais um pacote de projetos de infraestrutura, e aí tem que licenciar tudo correndo. Então, as equipes de consultoria vão para campo tudo correndo, vai todo mundo correndo. A qualidade dos estudos, eu insisto nisso, porque eu a vida inteira trabalhei analisando esses estudos. E a quantidade de absurdo que a gente vê nesses estudos é muito grande. E alguns absurdos que também acabam criando problemas para o próprio empreendedor. E não estou falando aqui para omitir. Se uma informação está ali colocada de forma equivocada, isso vai gerar ações de mitigação no futuro. Então, a gente precisa, o que eu acho que é importantíssimo, é fazer estudos com muita qualidade técnica. Eu acho que precisa, obviamente, limitar. Às vezes se pede coisas desnecessárias, mas aqueles itens que são necessários nos estudos, a gente poder ter diagnósticos realmente mais precisos e que apontem alternativas, que apontem exatamente se o impacto é um impacto real ou não é impacto real. Eu acho assim, falaram do zoneamento ecológico econômico. Eu analisei a maior parte dos zoneamentos ecológicos e econômicos dos estados da Amazônia. A maioria fez esses estudos apenas para fazer jus aos benefícios do Código Florestal. Então, assim, não fizeram o zoneamento ecológico econômico com a qualidade que deveria ter sido feita. E aí o estudo acaba não servindo para muita coisa. Não é a mesma coisa no instrumento da avaliação ambiental estratégica. Por exemplo, para PCHs, é um instrumento importantíssimo, porque você pega uma bacia, tipo a do Rio Tapajós, ou pega o Alto Paraguai, por exemplo, no Alto Paraguai, são 400 PCHs que estão sendo planejadas lá no Alto Paraguai, nas cabeceiras do Pantanal. Por que não um estudo que mostra, olha, essa região do Alto Paraguai ninguém vai pôr a mão, aqui vai ser realmente para a reprodução dos peixes, e essa outra região, realmente nós vamos ter a exploração elétrica. Então, por que não separar em cada bacia hidrográfica áreas para conservação e áreas para exploração? O estudo é para isso, né? E aí o que acontece? Cada um vai com o seu empreendimento, sem uma análise global dos impactos, e cada um licenciando pontualmente cada uma das suas atividades. Já estou encerrando. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é fazer essa conciliação. Se a gente puder fazer a conciliação, né, ter clareza, olha, essas áreas da bacia do Tapajós vão ser exploradas, essas outras não serão exploradas. Então, você consegue garantir a área de reprodução dos peixes e garantir a geração de energia. O que eu acho que é o grande desafio é fazer essa conciliação. Eu acho que os estudos podem apontar nessa direção. Às vezes o empreendedor fica insistindo porque toda hora o órgão ambiental vai pedindo mais coisa, e às vezes não é questão de pedir mais coisa, a questão é dizer para o empreendedor, faça o teu empreendimento, mas em outro lugar. Esse lugar não dá para fazer. Nem tudo é licenciável, mas o Brasil insiste com essa ideia de que tudo é licenciável e é só questão de tempo. Eu acho que dificilmente se licencia uma exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, ou em Abrolhos, ou em Trindade, ou em Fernando Noronha. Então, assim, essa que eu acho que é algo que precisa ser analisado. Em outros lugares, nós temos 8.700 quilômetros de costa. Em outros lugares, o licenciamento é muito mais tranquilo. Agora, tem áreas pontuais que é mais difícil. Vai lá. Parece que a Alexandre queria fazer uma pergunta. Deputado, aproveitando essa colocação que você fez sobre a delimitação de regiões onde poderiam haver exploração e onde não poderia, a pergunta é, o que falta para isso acontecer? Né? De quem seria essa responsabilidade? Porque isso traria, quando nós colocamos a importância do zoneamento ecológico econômico, é exatamente nesse sentido, ou seja, se nós tivéssemos o país com essa preparação, os rios que seriam livres para reprodução, as regiões que seriam passíveis de exploração. Então, por exemplo, você acabou de citar, né, Abrolhos, Trindade, enfim, essas regiões que são extremamente importantes para a preservação, estaria lá, teria o entorno, com criação de uma unidade de conservação, de proteção integral, e a área não voltaria à discussão. Agora, por exemplo, voltando ao exemplo das PCHs, o que faltaria ou o que falta para essa definição e de quem seria essa responsabilidade? Como que a sociedade civil poderia ajudar nisso? E o próprio Congresso Nacional? Alexandre, eu acho que o que acontece é o seguinte, né? O governo
é um só, o governo federal é um só. A divisão em ministérios, em agências, em secretarias, elas existem única e exclusivamente para poder organizar o trabalho, a prestação de serviço. A gente precisava ter mais diálogo intersetorial, né? A gente não tem diálogo intersetorial. É como se as pastas, as diferentes pastas, isso acontece em todo lugar, numa prefeitura, no governo do estado, no governo federal. Então, assim, precisava ter um pouco mais de diálogo. E aí evitar desperdício de dinheiro, porque muitas vezes fazem toneladas de estudos para um negócio que chega lá na frente e não tem viabilidade, e aí fica o funcionário público lá na ponta enrolando todo mundo, né? E isso também é muito ruim. A gente precisava ter instrumentos de ordenamento territorial que fossem indutores de práticas econômicas e de conservação, mas que fossem conciliatórios, né? Não é um mapa de sonhos, né? Então, eu vejo todos os rios que têm potenciais, todas as cachoeiras do Brasil que têm potencial e põe uma hidrelétrica em cada uma. Não, peraí, vamos separar. Olha, essas daqui estão em áreas extremamente degradadas, estão em áreas que não tem importância nenhuma para a conservação. Essas outras aqui são muito peculiares, são hidrelétricas que vão criar problema desnecessário, nós vamos ficar insistindo, vamos dar murro em ponta de faca. Então, assim, os instrumentos de ordenamento territorial tinham que ser para valer e tinham que ser conciliatórios. Vamos dialogar bacia por bacia, pegar o que está planejado. Olha, aqui dá, aqui não dá. Por que não dá? Quais são as motivações? São motivações válidas? No ganha-ganha, quem sai ganhando? Olha, aqui nós vamos ter uma conquista maior de energia, ali uma conquista menor. O que a gente está vendo é o seguinte, se a gente juntar solar, eólica e biomassa, nós estamos falando pouquinho mais, acho que de 20% da energia, que é uma energia que todo mundo é pacífico, que é limpa, ótima e maravilha, e tudo bem. A hídrica estão ainda em 60%. Só que a dificuldade de novos projetos de hidrelétrica é normal, todo mundo sabe disso, do que eu estou falando, né? A gente está vendo aumentar a participação de alguns setores. O gás natural, o setor ambiental vê como uma energia de transição para um mundo totalmente limpo e sustentável. As pessoas entendem que o gás é uma transição importante, mas a gente está vendo que termoelétricas a petróleo e carvão estão crescendo no Brasil. Devagarzinho, mas estão crescendo, né? Justamente por essa necessidade de investimentos e uma série de outras suscetibilidades, como a questão das secas que afetam os reservatórios no país. O setor de energia hoje é o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do Brasil, 21%. A maior parte está no desmatamento, 44%, e 25% na agropecuária. Então, a gente tem um desafio aí de conciliação, né, que eu acho que é muito importante, né? Não dá para se pensar um país dependente de um único setor energético, tem que ter essa pluralidade, mas eu acho que os instrumentos de ordenamento territorial precisavam avançar e com diálogo entre setores diferentes. Vamos parar por aqui para a gente poder responder mais coisas. Devolvo a bola, mas eu imagino que a essa altura do campeonato o Thiago deve estar ali com vontade de falar, porque você já deu o exemplo, Thiago, que a EPE tem tentado fazer um pouco disso no alcance da sua atuação, um pouco disso que o deputado Agostinho tem falado, né, que é o diálogo, até o diálogo que antecede a disposição de levar adiante ou não um projeto, né? Enfim, se você pudesse nos falar um pouquinho mais, porque, e aí falando de matriz elétrica, né, eu sei que a EPE ela cuida da matriz energética como um todo, mas falando de matriz elétrica, o Brasil é privilegiado porque tem a possibilidade de avançar com inúmeras fontes, né? Mas tem aqueles conceitos também de potência e energia, sobre o qual eu peço que você considere, olhando o futuro, a expansão da nossa matriz, principalmente em relação a esses dois valores que estão sendo, de uma forma boa, mas seguramente desafiados pelo avanço de formas de geração do que a gente chama de energia flexível. Energia solar, que só funciona quando tem sol, eólica só quando tem vento, assim por diante. Então, se você puder nos falar um pouquinho sobre isso, eu acho que ajuda aqui no debate. Claro, Cláudio. Eu vou, para responder a primeira parte, vou dar dois exemplos muito concretos que eu acho que ilustram bastante bem
como é que se faz na prática esse diálogo, né? O estudo ambiental de área sedimentar lá dos Solimões, lá no coração da Amazônia, uma área que tem potencial de produção de petróleo e gás, inclusive que já produz energéticos atualmente, né? Esse estudo foi desenvolvido pela EPE, a nossa equipe foi a campo, foram várias oficinas, foram várias reuniões, com participação de, enfim, em cada reunião, em algumas reuniões com mais de 350 participações, em vários municípios, com as lideranças indígenas. Ou seja, nós tivemos uma oportunidade realmente de estar lá na Amazônia, conversar, entender. E qual foi o resultado de todo esse esforço? A gente tem um estudo que foi concluído agora, em agosto, que traz uma série de diretrizes estratégicas, recomendações para o licenciamento ambiental e para os planos de ação. Ou seja, aqueles atores, aquelas empresas que forem participar na oferta permanente, têm ali um instrumento importantíssimo, e os órgãos de licenciamento que depois vão receber as demandas, tem ali uma série de informações de quem foi a campo e ouviu e mapeou e sistematizou esses potenciais conflitos. Outro resultado importante desse estudo foi que, da área total dessa área sedimentar dos Solimões, apenas 28% foram consideradas áreas aptas para eventual atividade de produção. 58% foram consideradas não aptas, 3% em moratória. Ou seja, isso traz uma previsibilidade, traz uma orientação clara de como se dar o aproveitamento de um recurso que é importante para manter a floresta em pé. A gente está falando de atividade econômica, de criação de riqueza na região, mas que tem um baixo impacto em termos de desmatamento e tal. O outro exemplo que eu queria dar é o do planejamento da transmissão. O que nós vínhamos observando era, frequentemente, quando os projetos chegavam para licenciamento, você tinha ali uma dificuldade de seguir adiante, atrasos e tal, e a nossa equipe de meio ambiente, junto com o Ministério de Minas e Energia, junto com a ANEEL e junto com o IBAMA, e também com acompanhamento por parte do TCU, que esteve presente, e algumas outras instituições, como a ONS, nós estabelecemos uma governança, um grupo amplo, e fizemos aí várias oficinas com os técnicos de licenciamento e os técnicos que trabalham nas etapas iniciais de planejamento da transmissão, sobretudo com as análises ambientais. O que acontecia? O cara que recebe lá o projeto, lá no licenciamento, se questionava assim, poxa, como é que esse cara do planejamento não viu que tinha esse problema aqui? Por que ele não desviou? Né? E quem está lá no planejamento está olhando e vendo todas as informações disponíveis e tentando fazer o melhor esforço para que mitigar esses problemas futuros. Mas, às vezes, não sabe onde que o calcanhar, onde que está apertando lá o calcanhar de quem está licenciando. Quando a gente colocou esses dois grupos discutindo e trabalhando juntos, lá em Brasília, o que começou a surgir? Poxa, mas eu não sabia que você olhava isso, eu não sabia que a alternativa era pior. E quem está na etapa de planejamento entendendo também, olha, o estudo chega com uma qualidade ruim nesse aspecto aqui, vocês precisam dar maior clareza para esse aspecto, chamar atenção que precisa melhorar aqui. Então, são duas experiências, né? A gente fala muitas vezes que não tem diálogo, não tem articulação, mas eu acho que são dois exemplos muito concretos de atuação nesse sentido, Cláudio. E eu acho que existem experiências muito positivas nesse aspecto que a gente quer dar visibilidade e que haja uma legitimação por parte do Poder Judiciário, do Legislativo, de reconhecer e que a gente possa, eu acho que, empoderar esses instrumentos. Com relação à matriz elétrica, o Brasil chegou até aqui, em grande parte, com investimentos em hidroeletricidade, complementado com termoeletricidade, porque tem momentos que você tem períodos de estiagem prolongada, você tem seca, e aí você complementa essa energia para que não falte. Agora, quando nós olhamos para frente, a gente enxerga um potencial de 52 giga
ainda disponível, já inventariado. Só que praticamente 75%, cerca de 70% desse potencial afeta diretamente unidades de conservação, terras indígenas, áreas legalmente protegidas. Então, é um desafio, de fato, seguir adiante sem que haja instrumentos de conciliação dessa realidade. Agora, por outro lado, as fontes, sobretudo eólica e solar, têm, pela redução de custos, se tornado carro-chefe. Quando a gente coloca o Plano Nacional de Energia 2050, a energia eólica e a energia solar são carro-chefe, são grandes protagonistas. Mas essas duas fontes, sozinhas, os nossos estudos apontam que não vão ser suficientes para garantir energia com segurança e competitividade, porque vai começar em determinados horários, em determinados momentos, faltar recurso, e aí você precisa ter equilíbrio nesse conjunto. As fontes, as termoelétricas a gás são uma alternativa, não são a única alternativa, vão se compor, na verdade, a gente tem que olhar a matriz como um conjunto de soluções complementares. E, particularmente, no caso das térmicas a óleo, por exemplo, né, que são altamente poluentes, os contratos estão vencendo ao longo dos próximos anos e não existe disposição para renovar esses contratos. Então, eu diria que, no nosso horizonte, a fonte eólica e solar tem um papel central na expansão. No entanto, os requisitos para a segurança do sistema, para atender os momentos mais críticos, requerem outras tecnologias. O gás é uma das alternativas, mas outras soluções emergentes podem também complementar. Você tem soluções de armazenamento, você tem soluções como resposta da demanda, que tudo isso você tem aí um conjunto de aperfeiçoamentos no mercado e evolução tecnológica que vão, eu acho que, permitir que essas soluções possam se apresentar de forma cada vez mais competitiva. O futuro da nossa matriz é continuar sendo renovável, cada vez mais renovável, na minha visão. Muito obrigado, Rodrigo, Thiago Barral. Camila, por favor. Obrigada, Cláudio. A gente está com bastante pergunta da audiência. Como a gente já está entrando na última meia hora, eu vou juntar duas para que o deputado e o Thiago Barral possam responder. Tem uma pergunta aqui que veio, que pergunta ao deputado se existe algo tramitando a respeito do estabelecimento de um marco legal para a geração distribuída. E aí, tem uma outra que lembra que no começo do debate o deputado mencionou essa questão do marco legal da energia solar, só que complementa já que na região amazônica essa fonte se mostra menos competitiva. E aí a questão que eu faço para o Thiago Barral é como conciliar essa questão do impacto ambiental e social com a questão econômica nos sistemas isolados. Aí, acho que o Thiago pode começar comentando sobre isso e depois o deputado fala sobre o marco legal, pode ser? Claro. Obrigado, Camila. Obrigado pela pergunta. Sistemas isolados, né? Hoje, esses sistemas isolados da Amazônia, basicamente, são aquelas localidades que não estão interligadas no Sistema Interligado Nacional, e grande parte delas porque não existe viabilidade econômica e nem ambiental para conectá-las. Então, elas permanecem isoladas e hoje, cerca de 95% da energia elétrica gerada para atendimento a esses sistemas é a base de diesel, né? A geração termoelétrica a diesel. O que tem acontecido? E aí, essa questão das renováveis lá. O que a gente percebe aí já desde os últimos anos, dos últimos 5 anos, nós temos feito vários estudos e adaptado, junto com o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, o desenho dos leilões de forma que a gente possa fazer uma transição desses sistemas a diesel para sistemas mais renováveis e, sobretudo, utilizando recursos energéticos da própria região amazônica. Existe potencial de biodiesel na região, existe potencial de biogás, de biodigestão, existe potencial de biomassa, de queima da biomassa em algumas localidades, em Roraima, por exemplo, e existe o próprio potencial solar. Ele talvez não tenha a mesma qualidade em termos de geração do que no Nordeste,
mas quando você compara com o custo da geração a diesel, essa solução já é competitiva hoje nos nossos estudos, e isso tem aparecido claramente nos leilões dos sistemas isolados. Agora nós temos anunciado, já marcado, um leilão para atendimento a sistemas isolados no Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Nós já estamos na fase de inscrição de soluções de suprimento, e a nossa expectativa é que as soluções mais limpas, alternativas ao diesel, sejam predominantes. Em algumas localidades, pode ser que a gente tenha o gás disponível, mas na maior parte delas, a solução que nós vemos como promissora é solar, combinado eventualmente com backup de diesel, com biomassa, com biogás, com biodiesel. E eu acho que a tendência é que esse caminho seja trilhado, e inclusive com experiências bem-sucedidas que nós vimos já nos leilões em Roraima e no leilão da Amazonas Energia em 2018. Então, a nossa expectativa é que, inclusive, a regra do leilão também privilegia isso, né? Dando um prazo, um contrato maior para as soluções alternativas ao diesel. Então, todos esses aperfeiçoamentos dos últimos anos fazem com que, na nossa visão, a gente pode sim conciliar o atendimento às necessidades de energia elétrica daquela região, particularmente das localidades isoladas, com energia renovável. E para aquelas pequenas comunidades que a gente nem classifica como sistemas isolados, foi lançado o programa Mais Luz para a Amazônia, que tem o objetivo de levar energia renovável e sustentável, inclusive com um acordo de cooperação com o BNDES para a utilização de créditos de captação de recursos, digamos, verdes, para aplicação nesses projetos. Obrigada, Thiago. Deputado, você pode falar sobre o marco legal da energia solar? Posso. Solaridade distribuída. O que a gente tem hoje? A gente tem um projeto de lei do Senado, do senador Collor, que é o projeto 11.247 de 2018. Esse projeto não é consensual, o setor não vê esse projeto com bons olhos, o setor de energia solar, energia eólica, enfim. O que o setor está mais interessado, com alguns ajustes, é o projeto de lei do deputado Beto Pereira, que é o 2215 de 2020. Tem um outro projeto que trata de energia, de energia distribuída, que é muito fraco, que é o 3.417 de 2020, 3417 de 2020, que é do deputado Rui Carneiro. E quem está coordenando um debate amplo sobre a questão de energia distribuída dentro da Câmara dos Deputados, mas eu acho que ainda não fechou a redação, é o deputado Lafayette de Andrade. O deputado Lafayette de Andrade está coordenando um debate rico, é um debate que vai resultar num marco regulatório muito bem feito. Ele é muito mais amplo, ele não é para um determinado setor, ele é realmente para a questão da energia distribuída. E eu acho que é talvez um debate rico para ter agora ao longo do próximo ano, né? Então, a gente está avançando agora no marco regulatório. Avançamos no marco regulatório do saneamento, agora no do gás, e eu acho que a gente tem ainda outros desafios aí pela frente, mas eu acho essencial que a gente possa pacificar a questão da energia solar, da energia eólica, criar oportunidade para eólica offshore, que eu acho que é algo extremamente desafiador. Algumas regiões do mundo está crescendo assustadoramente a energia eólica offshore em alto mar, e eu acho que é algo que a gente precisa estar no nosso radar, né? Você tem extensas regiões do mar que você pode implementar isso sem o impacto ambiental muito baixo, sem desmatamento, enfim. E eu acho que é algo interessantíssimo para o Brasil, que tem uma costa de 8.700 quilômetros, né? Então, eu acho que a gente pode conciliar algumas coisas nessa ideia de multiplicidade. Eu quero só dizer que eu vou ter que entrar num debate agora da Câmara dos Deputados, mas eu vou revezando entre aqui nesse debate no da Câmara dos Deputados, vai começar agora. Então, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo esses assuntos, e que me colocar à disposição, viu, gente? Apesar de eu não sou da área de energia, eu sou da área do meio ambiente, mas eu me coloco à disposição de todos aqui para a gente poder debater e avançar nesses textos. Eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo. Eu acho que
os dois setores, o setor ambiental e o setor de energia, ficam, às vezes, num embate desnecessário em algumas coisas e que a gente poderia avançar muito exercitando esse diálogo. Tá? Muito obrigado. Você falou, apesar de não ser do setor de energia, ser do setor ambiental, eu tiraria esse apesar. Eu acho que bom que é assim, porque é isso mesmo que estamos procurando, enfim, estreitar as visões. Lembre-se que o tema aqui da nossa conferência é preservação, né? A palavra preservação da Amazônia está no título, e eu quero chamar a atenção, quer dizer, você mesmo apontou os inúmeros setores que têm interesse, né? Inclusive na apresentação do Alexandre também fica aparente que tem vários processos de exploração da região que são feitos de forma ilegal, totalmente ilegal, né? No setor de energia elétrica, de uma maneira geral, é um setor organizado, né? Você tem empresas organizadas por trás, etc. Então, é um setor que, ouso dizer, com bastante segurança, faz um esforço enorme de trabalhar absolutamente dentro da legalidade, né? Em todas as frentes, né? Isso coloca um foco no nosso desafio. Ora, se a visão, no seu limite, é análoga tanto dos empreendedores quanto de quem pensa com foco mais direto no meio ambiente, enfim, quanto o Estado, através de todos os seus tentáculos. Enfim, se há essa coincidência, por que na prática a gente tem ainda muito conflito, muita incerteza, muita insegurança, como a gente tem testemunhado, né? Então, eu boto uma carapuça aí, digamos, de incompetência coletiva. Quer dizer, coletivamente, nós não temos sido capazes de, apesar de que todos os vetores, teoricamente, apontam na mesma direção, a gente tenha um resultado de maior eficiência do que temos hoje, né? E é certamente de discussões como essa que eu acho que a gente abrevia, corta esse caminho e pode olhar para o futuro de uma maneira mais promissora. Deputado, eu sei que você vai ter que ficar nesse ping-pong, mas tomara que seja muito mais ping aqui, porque a sua presença está sendo muito rica aqui no nosso debate. Devolvo de novo, Camila, para você. Vou passar para o Rodrigo. Legal. Eu vou passar para o Barral também, essa pergunta. A gente colocou aqui no debate a questão da energia eólica, solar, o deputado colocou muito bem. Só que também a gente colocou o quanto que elas são intermitentes, elas precisam de outras fontes. No seu entendimento, há falta um entendimento global da matriz, por exemplo, porque a hidrelétrica, ela é a questão de custo, meu ponto. Porque se você colocar também muita eólica, muita solar, claro, né, é limpa, mas também ela gera um custo para o sistema e que às vezes não está ficando claro, que o sistema está ficando caro. E quando a gente olha todo esse processo, o quanto que é importante a questão ambiental, a questão do empreendedor, a questão de todos, mas a questão do consumidor de energia de pagar uma tarifa mais baixa dentro do possível, né? Então, se é possível fazer um olhar global sobre isso, né, sobre a matriz, também quando for pensar no licenciamento. Sim, eu acho que eu vou citar, quer dizer, sem atribuir nome, mas essa semana mesmo eu vi circulando uma fonte muito mencionada, comparando o custo das fontes renováveis, eólica e solar, em todos os países, em grande parte dos países do mundo, comparando o custo dela com as fontes fósseis, né? Geração a carvão, por exemplo, geração a gás, inclusive. E a conclusão era de que, em grande parte dos países, as renováveis já eram mais baratas. Esse tipo de simplificação da realidade é problemático. Por quê? Porque essa conta ela foi feita, é uma métrica que chama custo nivelado da energia, e esse custo nivelado ele depende, obviamente, de qual é a matriz em que você está inserindo aquela fonte. Se você está inserindo uma fonte intermitente ou variável, como a gente prefere dizer, você, obviamente, não vai ter o consumo de energia elétrica intermitente ou variável, né? A gente não vai desligar aqui a nossa live porque está ventando menos. A gente vai precisar sustentar isso aí. Então, nesse contexto, você tem várias estratégias, você tem efeitos portfólio que você pode ter com as renováveis. A gente já tem mostrado isso no Plano Decenal 2030,
que quando você combina as várias usinas eólicas e as várias usinas fotovoltaicas, você tem uma variabilidade menor do conjunto do que quando você olha individualmente. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter atenção para a qualidade do suprimento. Então, existem um conjunto de outros aspectos que são necessários para garantir a segurança do suprimento com competitividade. Obviamente que aí você tem um conjunto de possibilidades, um conjunto de transformações no desenho de mercado. Se a gente olhar a entrada do preço horário em janeiro de 2021, está alinhado com a necessidade de dar visibilidade para esses custos, que muitas vezes viram encargo e a gente nem percebe, né? Então, quando isso vira preço, você tem maior transparência desses custos e, obviamente, que a comparação tende a ser mais justa em relação a isso. Mas, independente da necessidade de complementação, o que a gente vê é que isso não é nem deve ser barreira para digamos assim, o protagonismo e talvez usando uma palavra mais forte, até a predominância dessas fontes na expansão nas próximas décadas. E agora, no dia 30 de outubro, nós vamos lançar, junto com a GIZ, junto com o INS e o Ministério de Minas e Energia, um estudo em que eu diria que é o mais ambicioso em termos de integração de renováveis, em que a gente olha a viabilidade técnica de se dobrar a participação dessas fontes na nossa matriz e quais as preocupações que isso tem. Então, tem um conjunto de ações necessárias para endereçar isso. Portanto, eu acho que, voltando ao tema aqui do painel, a Amazônia, né, eu acho que a gente enxerga exatamente essa dinâmica entre uma lógica de impactos e dinâmica global, que é a mudança climática e a necessidade de você endereçar esse desafio. Por outro lado, o desafio do impacto local, porque todo projeto, mesmo que seja no sentido de trabalhar, né, na mitigação das mudanças climáticas, ele vai ter um impacto local. E se esse impacto local for na Amazônia, você tem uma complexidade ainda maior pela característica da região. E isso é algo, por exemplo, que surge em projetos como Belo Monte, a linha Manaus-Boa Vista. Todas elas são no sentido de energias renováveis e redução das emissões. No entanto, você tem um aspecto local que cria essa dualidade, né? E isso é uma complexidade, de fato, no debate sobre o papel da energia e como que a energia se encontra com a Amazônia. Aproveitar, Barral, nós estávamos conversando sobre a questões de emissões e o deputado citou a informação que o setor de energia ele emite da ordem de 21%. Esse é o número do setor de energia como um todo, que envolve tanto a emissão da indústria, do transporte, de todo o setor energético, né? É importante que o setor elétrico ele emite entre 2 e 4, nos anos que ele mais emite, em torno de 5% das emissões totais no Brasil, né? Então, o setor elétrico ele é um setor que emite relativamente pouco e no horizonte de 2050, sobre o que a previsão de planejamento que foi feita, os inúmeros cenários, a perspectiva é que o país continue caminhando num setor elétrico baixo emissor de gás de efeito estufa. Eu não queria entrar na questão de emissões, porque senão nós deixaríamos de falar da Amazônia e começaria, embora você já abordou muito bem, de que dependendo da opção que o país fizer, você vai ter uma redução de emissões do setor elétrico, mas vai ter um impacto maior sobre a Amazônia, com alguns desmatamentos, enfim, com o próprio impacto de implantação do projeto. Retornando para a questão dos estudos que vocês estão coordenando, por exemplo, na usina de Bem-Querer, embora, e depois até se o deputado retornar, eu queria aproveitar e perguntar qual é a perspectiva que existe para uma proposta legislativa para regulamentação da consulta de povos indígenas, né? Sempre, boa parte dos empreendimentos na Amazônia, eles têm algum contato, alguma proximidade com comunidade de população tradicional. E o fato disso não estar regulamentado acaba dificultando, porque no futuro
o Ministério Público pode questionar que esse processo não foi conduzido, né? Não foi realizado no formato porque não tem ausência de lei. Você poderia comentar qual é como a EPE tem conduzido esse processo nas usinas, na região amazônica e o que interfere com populações tradicionais? E se o deputado estiver nos ouvindo depois e puder comentar também qual seria a perspectiva de ter uma proposta legislativa para nós pacificarmos esse assunto e trazermos segurança jurídica para o setor de energia. Claro, obrigado, Alexandre. Só antes de entrar na sua pergunta, um comentário muito breve, pegando na esteira do que você colocou antes da sua pergunta. De fato, a gente enxerga que o setor elétrico deve permanecer aí nos vários cenários. A gente vê uma permanência da participação de renováveis na matriz elétrica sempre acima de 90%, 95%. No entanto, se o Brasil crescer, como é colocado no cenário desafio da expansão lá do Plano 2050, a gente vai triplicar a demanda por energia elétrica. Então, é manter uma alta renovabilidade, mas sobre uma base maior de demanda e de oferta, obviamente. Um outro ponto, só para comentar rapidamente, é que e isso também está colocado ali no Plano 2050, é que o Brasil tomou, né, e está corretamente investindo na produção do seu petróleo e gás na região do pré-sal. Só que, ao mesmo tempo, as grandes empresas de petróleo estão buscando neutralização das suas emissões aí ao longo dos próximos anos, das próximas décadas. E uma das alternativas para fazer isso é com a recuperação ambiental, reflorestamento, florestas plantadas e, eventualmente, até pagamento por serviços ecossistêmicos. Então, o que a gente vê é que talvez o setor de petróleo e gás possa também ser um vetor para aportar recursos no Brasil, no sentido de acelerar investimentos nessa área de recuperação, numa espécie de biocaptura de carbono, né? Enfim, isso é uma coisa que está no nosso radar também. A gente tem visto bastante interesse nesse tema. Especificamente agora com relação à participação e à consulta aos povos indígenas, os projetos, e aí vou falar do caso de Bem Querer, né? A gente tem ali um perímetro em que temos aí unidades, terras indígenas, populações indígenas, e por essa razão nós desenvolvemos, né, fomos iniciar o trabalho de um estudo do componente indígena, como parte do processo de licenciamento ambiental. Eu não vou entrar aqui, talvez, eu acho que a grande questão é se a consulta aos povos indígenas significa ouvir e internalizar as preocupações, os riscos dentro do processo de licenciamento, ou se é exatamente digamos, um poder de veto, né, um direito de vetar o projeto por parte das populações. Por isso a questão da regulamentação gera essa polêmica, né? Mas o fato é que o estudo do componente indígena, e isso nós fizemos também no estudo da usina hidrelétrica de Castanheira, no Mato Grosso, no rio Arinos, ali afluente do Juruena e Tapajós. A gente faz o estudo do componente indígena, tem uma etapa de apresentação desses estudos para os indígenas, você tem um antropólogo contratado que faz todo esse trabalho, dialoga, procura colocar os riscos, os programas, e aí isso é um instrumento para tomada de decisão por parte da FUNAI sobre a viabilidade e sobre o fato ou não desse projeto ameaçar o modo de vida tradicional dessas populações, né? Então, o instrumento central para isso é o estudo do componente indígena. O grande desafio que nós temos encontrado é justamente de conseguir, por exemplo, o resultado final do estudo de Castanheira, nós não conseguimos autorização para apresentar para as populações indígenas. E no caso de Bem Querer,
acho que desde 2018 nós temos buscado autorização para dar início aos trabalhos de conversa com as populações, enfim, todo um processo controlado, mas até hoje nós não tivemos sucesso nessa estratégia de tentar abrir o diálogo com as populações indígenas. Então, o fato é que sequer tivemos a oportunidade de levar a informação para essas populações, para que elas possam entender, para que possam digerir. E isso é o início do processo. Você ainda tem todo o estudo do componente indígena, ao final você volta a essas populações para apresentar os programas e tal. Então, eu acho que, talvez até antes da gente... quer dizer, eu acho que essa discussão da regulamentação ela é muito sensível, muito importante. Agora, a gente precisa também que a governança dos estudos para apoiar esse processo possa ter uma fluência. E, na nossa experiência, tanto com Castanheira quanto com Bem Querer, nós não encontramos fluência nesse processo. E eu acho que isso pode contaminar bastante a qualidade do processo de informação para a tomada de decisão. Um brevíssimo comentário, foi ótimo, Tiago, você ter trazido esse tema, ficou muito claro, né? Mas mostra que, na verdade, tem grupos de pressão agindo sobre essas questões, né, que enfim, usam ferramentas para obstacular o processo, não se permitir que se faça esses avanços, avanço do ponto de vista do conhecimento, como você muito bem apontou. Mas o que eu queria acrescentar é o seguinte, que quando se consegue avançar e dialogar com populações indígenas, etc., fica evidente que muitas vezes eles querem o projeto, quando eles entendem o projeto, entendem benefícios adicionais que o projeto pode trazer para eles, eles querem que o projeto avance, né? Então, foi um ótimo exemplo, e há inúmeros desse tipo espalhados no Brasil, de iniciativas que criam obstáculos anteriores, permitindo que se chegue a esse estágio de entendimento. Isso é muito bom, a sociedade devia se mobilizar para apoiar que isso avançasse. Avançasse o quê? Avançasse o estudo, o conhecimento, o diálogo, nada mais do que isso. Mas, enfim, estamos aqui quase que na reta final. Camila, Rodrigo, por favor. Não sei se... Rodrigo, você quer fazer uma última pergunta? Não, pode... Não sei se tem alguma da plateia. Eu acho que você pode continuar a fazer alguma sua, porque as perguntas da plateia estão meio específicas. Eu acho que não vai dar tempo de explorar no tempo. Legal, então, eu tinha só tinham várias aqui, vocês deixavam a pergunta muitas, direto. né? Mas, 1 milhão de perguntas. Um dos temas que eu pensei, que é uma coisa que também tem muita relação com a Amazônia, é a integração com outros países, e tem vários projetos de hidrelétricos que podem ser desenvolvidos. Também é uma preocupação quanto que você pode desenvolver esses projetos nessa discussão, né? Assim, como é que você olha isso, Thiago? É viável esses projetos, né? Como fazer eles tornarem reais, né? A gente tinha ali no Madeira, né? Tem o Madeira, aqueles dois da Bolívia ali. Na Bolívia, no Peru. No Peru. Acho que temos projetos binacionais também com a própria Argentina. Enfim, a integração regional é realmente sempre um desafio, né? E a componente política que está até acima, né, em termos de agenda do país, é bastante determinante na velocidade em que essas coisas acontecem. Foi feito, acho que vale lembrar, tem sido feito um estudo de inventário hidrelétrico no lado boliviano, justamente para identificar essas oportunidades e obviamente que tudo isso vai estar sujeito à realidade política e de licenciamento e de planejamento ambiental desses outros países. Além disso, a gente tem que pensar no aspecto da transmissão também. Muitas vezes esses projetos também envolvem um desafio grande de transmissão para trazer. E em que bases que a venda da energia vai se dar, né? Qual é o tratado que vai reger, como é que vai ser esse arranjo. Então, Polito, acho que essa questão da integração regional ela é algo que
que bem planejado e bem construído politicamente no nível mais alto, eu acho que pode ser um ganha-ganha, pode de fato ser um instrumento de aumento da segurança, aumento de competitividade, a integração energética lato sensu, não só hidroelétrica, né? A gente, por exemplo, está importando, pode agora, por exemplo, com a região sul, né, tem importação do Uruguai, importação da Argentina. Isso é algo que pode beneficiar os países, né? Mas, obviamente, isso é um processo de médio e longo prazo. Isso, inclusive, também aparece no plano 2050, né, como algo que a gente não deve deixar de continuar olhando, mas é um processo que tem a sua complexidade e, particularmente, sendo de usinas hidrelétricas na Amazônia, como, por exemplo, o caso, né, da Bolívia e outros, no próprio Peru, tem uma complexidade adicional, né? Além da cordilheira, além da floresta, eu acho que a fragilidade ambiental da região, ou a sensibilidade ambiental da região também é um complicador adicional. Acho que estamos chegando ao final. Camila, alguns avisos para que depois a gente se despeça. Claro. Bom, só avisar a todos, então, novamente, que esse webinar foi gravado. Ele vai ficar disponível na página da Megawatt e na nossa página do YouTube. Então, compartilhem depois com seus amigos, quem não conseguiu acordar cedo para assistir. A gente sabe que não é todo mundo que é madrugador. E também lembrando que os certificados vão ser enviados a todos que se inscreveram ali na página de eventos da Megawatt, que você recebe aquele linkzinho para acessar pelo Zoom. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube, a gente disponibilizou no chat o link de inscrição. Ainda dá tempo de você ir lá, colocar seu e-mail, se inscrever para receber o certificado. Então, uma palavrinha final, primeiro de agradecimento aos que nos acompanharam assistindo essa sessão, que, como eu disse, foi a terceira do Fórum Ascende Brasil, com um olhar na Amazônia, preservação e desenvolvimento da Amazônia. Um agradecimento muito especial ao Tiago Barral. Enfim, é um contraste enorme, Tiago, a sua juventude e a capacidade e a profundidade com que você lida esses temas e com que você está saindo na presidência dessa empresa que é tão fundamental, tão importante para o nosso setor, claro, mas para o país inteiro. Muito obrigado, Tiago Barral. Obrigado também, deputado Rodrigo Agostinho, que está nesse ping-pong, que a gente compreende, enfim, mas que esteve conosco aqui a maior parte do tempo. Um obrigado de todo o coração. Foi nossa primeira experiência aqui com a Megawatt de fazer uma coisa desse tipo. De meu lado, fiquei muitíssimo contente. Rodrigo, Polito, Camila, Paola, que está escondidinha aí, mas eu sei que está assistindo o tempo todo. Obrigado ao doutor Alexandre Ullig, nosso companheiro de todas as batalhas, Melissa. E obrigado especial também a você, a Larissa, a quem eu passo a palavra para que a gente se despeça aqui. Até lá. Cláudio, você fez todas as menções necessárias. Obrigada. Hoje a gente finalizou com um debate de altíssimo nível, sério também, de vários pontos de vista, para a gente prestar atenção e continuar acompanhando. E a gente deixa aqui, acho que um espaço para todos que acompanharam a gente esses 3 dias, terem lugares para pesquisarem, aprender. Acho que fica esses contatos, esses links, tantas ideias que foram transmitidas em 3 dias de fórum. Então, o nosso agradecimento também por poder ajudá-los nessa transmissão. Ótimo. A Lari lembrou mais cedo que o Tiago Barral foi o nosso primeiro convidado, nosso primeiro webinar pelo Zoom em março. Exatamente. A gente estava um bom fechamento desse fórum. O Tiago participou com a gente em abril, assim, a gente estava aprendendo a usar o Zoom. E agora o Zoom é nosso amigo, assim, nosso melhor amigo de trabalho. Espero que haja outras oportunidades. Obrigado, Cláudio, e toda a equipe da Ascende e também da Megawatt. E aqui o meu agradecimento especial para a equipe de meio ambiente da EPE, que é uma equipe que faz com que a questão ambiental esteja marcada no DNA de todo o planejamento energético do país. Uma equipe brilhante, enfim, multidisciplinar, e que eu acho que tem um papel fundamental nessa componente ambiental e para esse olhar ambiental desde a origem do planejamento energético. Então, meu agradecimento especial aqui também à nossa equipe de meio ambiente.
da EPE. Fazer propaganda, que amanhã a sua equipe vai estar com a gente em outro webinar com o Polito. Isso, Giovanni. Isso, diretor Giovanni, exatamente. E o Bruno Krotman, da nossa área de análise de dados. Isso, e o Glaucio também, acho que o Glaucio está com a gente também. Glaucio. Isso. Bacana, bem bacana sobre digitalização. Legal. Senhoras e senhores, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, senhoras e senhoras, e até o próximo fórum, ou daqui a um ano, depois veremos como. Se tiver vacina ou não, né? Obrigada, equipe da plataforma. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Tchau.